Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 3, por favor. Se você está nos visitando esta noite, talvez esteja nos visitando pela primeira vez, nós começamos o ano de 2025 no primeiro livro da Bíblia, e eu estou a cada domingo seguindo o livro de Gênesis. É um livro grande, mas da forma como eu tenho pensado e orado, nós seguiremos até o capítulo 11 nesta primeira temporada em Gênesis. E assim nós vamos intercalando o estudo de diferentes livros da Bíblia. Eu penso, depois de irmos até Gênesis 11, estou orando sobre a Deus isso, você pode me ajudar em oração, e vermos um trecho do Evangelho de Mateus. E assim a gente vai intercalando e crescendo no conhecimento de toda a revelação do Senhor. Mas temos aprendido algo a cada domingo neste livro tão importante, primeiro livro da Bíblia. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, e porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Esta é a palavra de Deus, e que o Senhor nos dê graça para ouvir a sua voz. O povo de Deus diz amém. No mundo moderno, não se fala mais em pecado. Aliás, talvez uma das coisas que é tratada como pecado no mundo moderno é falar de pecado. Até mesmo no ambiente que eu circulo de pregadores, existem alguns coaches de pregação que dizem que nós não devemos indispor as pessoas e que uma ideia tão pesada e que as pessoas em geral têm tanta resistência quanto a ideia de pecado, dizem os coaches da pregação moderna, essa ideia deve ser evitada a todo custo. Eu acho que o apóstolo Pedro não assistia a esses coaches, ele tinha um jeito de pregar diferente. Mas é o que dizem, que nós não devemos usar palavras tais como esta, que nós não devemos, aliás, fazendo um link com a pregação de hoje de manhã, eu já ouvi alguém dizer, se Jesus vivesse hoje, ele não falaria desse jeito. É claro, a gente pode imaginar, como eu falei de manhã, sobre Cristo o que a gente quiser, ele continua sendo o mesmo. E curiosamente, contraditoriamente, quando a palavra pecado é usada no mundo moderno, ela é usada de uma maneira muito diminuída. Você nunca ouviu? Eu sei que é muito banal, talvez meus irmãos não tenham tido o tempo para desperdiçar com algo tão banal. Mas quando você assiste um programa, por exemplo, sei lá, qualquer coisa tipo o Oscar ou algo do tipo, aí tem os comentaristas que ficam falando das celebridades entrando, aí eles comentam a roupa da pessoa, não é verdade? Não tem o que dizer, vai falar disso. Aí eles usam a palavra e dizem assim, mas eu acho que pecou na combinação. Nunca ouviu algo tão tolo quanto isso, não? Aí não se fala em pecado, mas quando se fala é para tratar como se fosse uma coisa assim, sem importância. Algo comparado quanto a combinação de bolsa e paletó. A contradição é essa, não se fala. Mas quando se fala é para falar como se fosse uma coisa assim, que não faz diferença. Não é contraditório? Porque a resistência de falar é porque é pesado. Mas na hora que usa a palavra, repito, é como se fosse uma coisinha assim mínima e sem gravidade nenhuma. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Felizmente para nós, Deus nos dá as respostas em sua palavra. É por isso que nós devemos amar a Bíblia, porque a Bíblia nos dá orientação, verdade, luz, segurança, algo que nós podemos depender, em que nós podemos nos apoiar. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, eu posso lhe dizer duas coisas sobre ele. Primeiro, é um dos textos mais importantes da Bíblia. E segundo, ele é como se fosse uma Bíblia resumida. Gênesis capítulo 3 é como se fosse uma Bíblia resumida. Você encontra, nós veremos aqui, a síntese da grande mensagem da Bíblia presente neste capítulo. Este capítulo corretamente lido nos mostra todo o plano de Deus, que é aberto, que vai sendo aberto e descortinado cada vez mais na Bíblia Sagrada. Para organizar o nosso pensamento, como está aí no seu resumo, eu dei a mensagem, o título 3 perguntas sobre o pecado. E assim, eu farei 3 perguntas ao texto e nós veremos juntos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Pergunta primeira: você sabe o que o pecado é? Pergunta primeira: você sabe o que o pecado é? Para a gente se localizar no mundo onde nós vivemos, que não fala de pecado, mas quando fala como se fosse uma coisa sem importância. Pecado, biblicamente entendido, é diferente do que o mundo moderno pensa. O mundo moderno pensa nos tabus culturais, sociais.
Pensa na tradição, no comportamento tradicional que é estabelecido e que o pecado é uma violação disso, não algo em si mal, apenas talvez um conflito geracional. Uma geração fazia de um jeito, a geração seguinte faz o contrário e tentam encaixar dentro desse conceito tolo. Também não vamos concordar com o mundo moderno, a Bíblia discorda, que diz que o pecado é um conceito ultrapassado, uma herança de um tempo em que havia tradições muito pesadas sobre as pessoas. Hoje nós vivemos o tempo de liberdade, de tolerância, de expressão individual. Então, como que, dizem alguns, sim, como que o conceito de algo moralmente absoluto se encaixa nesse mundo moderno? Não são poucos os que entram nessa canoa furada e acreditam mesmo que, contanto que a gente esteja fazendo algo assim de uma boa intenção, contanto que a gente esteja fazendo algo na sinceridade do nosso coração, é isso que determina se algo é mal ou bom. Canoa furada, viu? A Bíblia nos dá uma definição clara, que está em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é a transgressão da lei. Deus estabelece uma lei, que é não uma lei arbitrária, não é um conjunto de regras que Ele criou porque precisava de regras. Deus criou uma lei que é uma expressão de quem Ele é. A lei de Deus é uma expressão, é um reflexo do seu caráter, da sua santidade, da sua justiça, da sua retidão. E o pecado é quando nós transgredimos, atravessamos, vamos em direção contrária a este padrão. Não é com relação a uma regra, repito, arbitrariamente definida. Quando o ser humano transgride, ele está transgredindo contra o próprio Deus. Se a lei é uma expressão de quem Deus é, do caráter dele, então o pecado é ir contra o próprio Deus. De maneira que o que aconteceu no jardim, e vou dizer de novo, aconteceu de verdade. O que está escrito em Gênesis 3 é o registro de um fato histórico, que em algum dia da história humana, de fato, esta mulher real, uma pessoa real e histórica, e este homem, uma pessoa real e histórica, foram enganados por um inimigo que existe de verdade. Não é uma metáfora, não é um personagem literário, não é uma ideia, é um ser real e mau que os enganou, que lhes ofereceu de maneira tão maldosa, com uma intenção tão ruim no seu coração de arruiná-los. Essas coisas aconteceram. Teve um dia no passado em que o que nós lemos aconteceu. Então o que aconteceu não foi a quebra de um tabu, não foi uma escolha que a pessoa fez, não foi o rompimento com uma tradição. Eles foram contra Deus, contra quem Deus é, contra a retidão de Deus, contra a santidade de Deus, contra a pureza de Deus. Isso, meus amigos, é o que o pecado é. Vamos pedir graça de Deus para a gente não pensar sobre algo tão sério de uma maneira tola, deste mundo tolo. Mas que Deus nos dê graça para entender isto como Ele deseja que nós o entendamos. O pecado, em primeiro lugar, irmãos, a pergunta é: o que o pecado é? A primeira resposta: o pecado origina-se em Satanás. Satanás não é uma metáfora. As pessoas que morreram sem Cristo poderiam confirmar esta palavra minha. Satanás não é uma metáfora. Não é uma figura de linguagem, não é um personagem literário. A Bíblia nos alerta sobre esta realidade. A serpente, eu falei sobre isso domingo passado, é o mesmo espírito maligno que se imiscuiu, se infiltrou no jardim de Deus, com uma intenção de destruir o ser humano. É por isso que Jesus Cristo diz que Ele é assassino desde o princípio, no Evangelho de João. É por isso que Jesus Cristo declarou, usando de uma parábola, de uma forma literária de dizer, Ele declarou que Ele vem com a intenção tripla de roubar, matar e destruir. Ele entrou no jardim com uma oferta sedutora, mas própria do seu coração. O que nós lemos no capítulo 3, versículo 5, Ele prometeu para eles: sereis como Deus.
Eu disse, eu entro em mais detalhes hoje, que Satanás usou aquilo que o arruinou para arruinar os outros. Existe um texto no Antigo Testamento, na verdade dois, eu lerei apenas Isaías 14, mas também tem em Ezequiel, um texto que alguns interpretam como sendo uma descrição de quem Satanás é. Eu pessoalmente assim leio esse texto. E eu lerei Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, é uma palavra difícil de traduzir. Algumas traduções, inclusive, colocam estrela da manhã, que também não é adequado. Lúcifer, com certeza, tem algumas ressalvas. Isso não vem ao caso. O nome não é a pessoa. Como caíste desde o céu, ó filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Atenção, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, atenção, e serei semelhante ao Altíssimo. Não foi isso que ele disse lá no jardim? Sereis como Deus. Aquilo que o arruinou, ele usou para arruinar Adão e Eva. Aquilo que ele, que foi a primeira criatura que pecou, desejou, ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Aquilo que o destruiu, ele usou para destruir. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um ponto que eu quero enfatizar aqui, primeiramente, e repetirei essa ideia algumas vezes, como nós poderíamos, irmãos, ser iludidos ao ponto de, em algum momento, acreditarmos que algo bom pode vir do pecado. Olha a origem, olha de onde vem. A Bíblia revela, vem deste mais maligno de todos os seres, deste primeiro de todos que caiu, e não pense que ele está velho, encanecido, não. Rodear a terra e passear por ela. Não pense que ele está velho e gasto e cansado, não. Ele até hoje acusa os servos de Deus de dia e de noite diante do trono, diz o livro do Apocalipse. Não pense que ele está cansado ou despreocupado, não. Ele é o príncipe deste mundo. E a sua intenção é uma. E ainda que eu já tenha tratado isso algumas vezes, talvez convenha até para esclarecer o texto, talvez alguém vai ouvir isto pela primeira vez. A intenção dele é uma. Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Algo de Deus ainda é visto no ser humano, apesar de tudo o que aconteceu, ainda é possível ver algo de Deus no ser humano. Então vem este inimigo e ataca a imagem de Deus. A intenção dele é desfigurar a imagem de Deus em nós. Você nunca viu como uma pessoa, por exemplo, irada, fica deformada sua face, fica transtornada, fica parecendo o semblante de outra pessoa? Você nunca viu, meus irmãos queridos, como esses modismos destrutivos do nosso tempo pegam uma mulher e fala ficar de uma figura masculina o que não é, e um homem de uma figura feminina que não é. É o escarnecimento, não contra o indivíduo apenas, contra a imagem de Deus. Ele diz, Deus, tu fizeste, eu desfiz. É um ataque direcionado ao Senhor. A destruição da imagem de Deus. Aí nós pensamos, não, então estou tranquilo, estou são e salvo. Não. Esse ataque é terrível. É terrível. Ataque contra o coração, o ataque das intenções, o ataque dos relacionamentos, o ataque para que não vivamos de maneira mais digna do Evangelho e do nome de Jesus Cristo que portamos, o ataque a que venhamos a ceder às ideias, às pressões, às tentações deste mundo. Porventura teme Jó a Deus debalde, quer dizer de graça? Acusando, intentando. Não, irmãos queridos, o que aconteceu no jardim não foi um episódio, não foi um infortúnio, uma fatalidade. Foi um ataque satânico contra Deus, contra a imagem de Deus. E é triste, mas é fato. Foi um ataque que alcançou o seu objetivo.
O que é o pecado? A primeira resposta: o pecado origina-se em Satanás, mas o pecado também é, número 2, um ataque à palavra de Deus. A maneira como a serpente possuída por Satanás se aproximou de Eva e as coisas que ela falou mostram que um dos alvos do inimigo no mundo até hoje é a Bíblia Sagrada, continua sendo. Primeiro ele chega e diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele distorce o ensinamento bíblico, sutil, interrogações, perguntas, sutil. Por acaso, porventura, foi isso que Deus disse? Mas quando a resposta foi dada, e nós já observamos que a resposta não estava certa, primeiro questiona, primeiro ataca, depois diz assim: certamente não morrereis. Mente. Oferece garantias e promessas, e diz: certamente, eu garanto, certamente não morrereis. Alguém ouve a mensagem: você precisa crer em Jesus Cristo. Eu não estou falando de igreja batista, de outra denominação, eu estou falando de Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Mas a mesma serpente diz assim: nada, precisa não. Basta ser uma boa pessoa. Essas religiões todas aí, todas são boas, todas são para poder ajudar o ser humano, é tudo para a gente ser bom. Você tem esta vida, este tempo de vida para se entregar a Jesus Cristo. A serpente diz: nada, conversa. Você vai ter a chance de voltar aqui, viver de novo e tentar a segunda vez, e tentar a terceira vez, e tentar a quarta vez, e se acertar e progredir e evoluir. Certamente não morrereis. Só Jesus é o caminho. Nada, conversa, intolerância. Certamente não morrereis. Você precisa confiar e crer e confessar o nome de Jesus. Tudo bem, mas hoje não. Para que a pressa? Certamente não morrereis. Deu para entender que ele não mudou de estratégia até hoje? Ele ataca a Bíblia Sagrada. Ele ataca a palavra de Deus. Quando uma verdade bíblica é levantada, ele diz: mas quando esse livro foi escrito, diz a serpente? Foi escrito há milhares de anos. Quem diz que a gente tem que obedecer um livro de 3.000 anos atrás? Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Ele ataca a palavra de Deus. Ele ataca o caráter de Deus. Terceiro lugar, o pecado é um ataque ao caráter de Deus. As palavras do versículo 5 são perturbadoras. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. São palavras que sugerem, muito maliciosamente, por sinal, sugerem que Deus era mesquinho com eles. Essas palavras, elas implicam no seguinte: olha, Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ter um monte de coisas boas, mas Ele não quer que vocês tenham. Ele não quer. Ele é mesquinho. Ele não é digno de confiança. Se Deus realmente gostasse de vocês, se Deus realmente amasse, Ele deixava. É que Deus sabe. É um ataque ao caráter de Deus. Nós sabemos, irmãos, que uma realidade bíblica são os chamados ataques das flechas envenenadas. A mesma flecha, mesmo questionamento. Quer ver? Você passa por uma perda, uma dificuldade, uma dor muito grande. Aí você passa, a flecha te atinge. Se Deus me amasse, Ele poderia ter me poupado desse sofrimento. É que Deus sabe. É uma suspeita, uma sombra de suspeita que é lançada sobre o caráter de Deus. E o que nós estamos vendo aqui é um modelo que se aplica a
toda transgressão, é o modelo, é o formato, o molde no qual todo pecado encaixa. Porque todos eles têm essa mesma essência, todos eles têm a sua origem em Satanás, todos eles são ataques à palavra revelada de Deus, quer em qualquer grau, no grau público, no foro íntimo, é a mesma coisa, e todos são um ataque ao caráter de Deus. E isso, meu amigo, quando o olho da gente se desembaça, a gente consegue enxergar isso com clareza, ao redor do mundo, o tempo todo. As pessoas realmente aceitam, abraçam a ideia de que aquilo que elas precisam e querem para a sua felicidade, Deus nega. Deus está tirando a felicidade delas. Muitos chegam a essa conclusão, obviamente equivocada e sobretudo invertida, mas dizem, então, se é isso que Deus quer, então Deus não quer que eu seja feliz. É uma suspeita, uma sombra de suspeita contra o caráter de Deus. É implícito que Deus erra, é implícito que a bondade de Deus está questionada, é implícito que Deus se importa. Percebe que este aspecto, ele revela o profundo abismo de separação, o antagonismo terrível entre Deus e o homem. Ele representa muito bem. Em vez de sermos abençoados por poder viver uma vida de confiança no amor de Deus, suspeitas contra Ele se levantam. É tudo uma questão de como a gente convive com Deus. Se confiamos nele, então até quando Ele nega, continuamos confiando. Se confiamos em Deus, até quando nossa vontade é contrariada, continuamos confiando. Mas concorde comigo, é muito difícil confiar em quem a gente não conhece. Por isso que eu afirmo de novo, esta história aqui é o molde que se aplica a cada vida. Essa história é o molde que se aplica à história de todas as pessoas ao redor do mundo, por incrível que pareça. Essa história aqui é a análise exata daquilo que acontece entre cada pessoa e Deus eternamente. Não pensemos que o pecado é um problema individual. É minha escolha. Eu fiz a escolha dentro da minha liberdade, dentro da minha autonomia, fim de conversa. Não. Não, de jeito nenhum. Primeiro, porque todos os nossos atos atingem outras pessoas. Primeiro de tudo isso. Segundo, porque são ataques contra nós, mas principalmente porque são ataques ao Senhor Deus. É um ato vivo de rebelião. É como eu estava dizendo hoje mais cedo na escola dominical. A gente pensa nisso aqui a partir do nosso ponto de vista como parte atingida. Mas se a gente pensar isso do ponto de vista de Deus primeiro, do ponto de vista de Deus primeiro, como é que você acha que Deus deveria reagir então? Não pense no fato de que isso te atinge. Deixe isso de lado por um minuto. Como é que Deus deveria reagir? Será que se Ele for omisso é uma bondade? Será que se Ele for omisso, fazer uma vista grossa, olhar para o outro lado, isso é compatível com um Deus santo? Isso é compatível com um Deus reto? Não, tem coisas que Deus não pode, apesar de ser onipotente, tem coisas que Deus não pode. Uma delas que Ele não pode negar a si mesmo. Canoa furada. É um problema meu, é minha escolha, eu tenho que sofrer as consequências, meu problema. Não. Antes de tudo, primeiro de tudo, mais do que qualquer coisa, é algo que nós fazemos, tristes de nós, como isso é presente na nossa vida. Fazemos contra Deus. Segunda pergunta. Você sabe o que o pecado traz? Recapitulando, a primeira pergunta é: você sabe o que o pecado é? Transgressão da lei de Deus. Em primeiro lugar, origina-se em Satanás. Em segundo lugar, é um ataque à palavra de Deus. Em terceiro lugar, é um ataque ao caráter de Deus. A segunda pergunta é: você sabe o que o pecado traz?
Imagina a expectativa com a qual o fruto foi ingerido. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Imagina a expectativa, depois que engoliu, ficou de olhos fechados, talvez tenham contado alguns segundos para dar tempo de fazer efeito. Quando abriram os olhos, viram que estavam nus e se envergonharam. E tudo que foi prometido, tudo que foi oferecido, nada foi recebido. Então, número 1, vergonha. E a vergonha aqui deve ser entendida como a reação natural da consciência. A reação natural da consciência, que produz assim profundas perturbações da alma. Eu falei aqui sobre consciência 2 quartas-feiras, não posso recapitular tudo, mas eu preciso dizer alguma coisa sobre isso. A vergonha que eles sentiram não era originada na nudez, eles estavam nus antes. A vergonha que eles sentiram foi originada na sua consciência. Quando Deus criou todo mundo, inclusive você, Ele criou a gente dotado de algo que é imaterial. É imaterial. Nós ficamos focados demais no material e graças a Deus, inclusive, a medicina já mapeou o nosso corpo quase todo. Sim, maravilha. Mas existem coisas maiores do que isto, coisas que não são identificáveis. Existe consciência. E a consciência é uma capacidade espiritual que Deus dotou o homem. Hoje ela não funciona perfeitamente, ela não é um bom guia, ela não é um guia suficiente. Mas é uma capacidade que Deus dotou as nossas almas de reagirem àquilo que é mal. Como qualquer capacidade precisa de treinamento. Como qualquer capacidade pode ser inclusive incapacitada. E se a gente vai se acostumando, a gente vai vivendo, olha só, eu morei perto de um quartel da Polícia Militar, quando morava ainda com meus pais. E era um quartel de cavalaria. Tinha um aroma típico de cavalaria ao redor. Mas depois de um ano e meio morando naquela casa, sabe o que acontece quando você mora perto? Sumiu o cheiro. Eu lembro de passar ali as primeiras vezes e aquilo me incomodar. E lembro de passar ali um ano e meio depois e falar, gente, mas tinha um cheiro aqui, eu não sinto mais esse cheiro. E eu não sei explicar, você talvez tenha se identificado com alguma experiência parecida, mas o cheiro some. Se isso acontece com o olfato, pior acontece com a consciência. A consciência se acomoda a uma situação. Inicialmente a gente sente algum incômodo, mas depois a gente se acostuma, depois a gente diz. Quando alguém faz uma coisa dizendo que é um mal necessário, com o tempo vê cada vez mais o necessário e cada vez menos o mal. A vergonha que eles sentiram não foi por causa da nudez, foi a contorção de uma consciência ferida. O que o pecado traz? Vergonha. Número 2, quebra. Isso aqui é uma pregação toda, e eu não tenho tempo para pregar isso esta noite. Tudo que eu poderia dizer sobre isso, não. Mas as quebras estavam todas ali. Cadê aquela amizade? Cadê aquela companhia? Cadê aquela união que existia entre Adão e Eva? Foi embora. Acusações somente. Cadê aquela familiaridade e aquele conforto e tranquilidade na presença de Deus? Foi embora. Cadê aquela harmonia que existia com a criação? Não, maldita é a terra por causa de ti. Cadê? Foi tudo embora. Então o pecado quebrou todas as pontes e o homem ficou sozinho. E o pior, no texto diz que Deus lançou o homem, eu preguei bastante sobre esse versículo domingo passado, lançou fora do jardim, quer dizer que a presença dele não era mais conveniente, nem adequada àquele lugar tão especial do cuidado de Deus. Ele se colocou fora. Se o jardim representava o cuidado de Deus, a comunhão com Deus, o favor divino, a proteção, o sustento, ele estava fora de tudo aquilo. Número 3, maldição. E muita gente não gosta, não é verdade? Muita gente não gosta quando Deus faz isso. É o Deus do Antigo Testamento, dizem alguns. Novidade, já disse isso. Novidade, é o mesmo, viu? O Deus do Antigo Testamento e do Novo são o mesmo Deus, sem mudança nenhuma. Mas dizem, não é o que dizem? Não, o Deus do Antigo Testamento é irado. O Deus do Antigo Testamento amaldiçoa as pessoas.
Vai ler o Apocalipse. Aliás, vai ler os discursos de Jesus, para ver o que Jesus tem a dizer sobre isso. As pessoas não gostam quando Deus faz isso, mas a gente queria, na verdade, que Ele fizesse o quê? Que Ele abençoasse a maldade? Que Ele abençoasse o pecado? Que tipo de Deus Ele seria se Ele fizesse isso? Que tipo de corrupto Ele teria que ser para poder fazer algo assim? Sabe, queridos, talvez essa cena seja familiar, ou pelo menos possível imaginar. Muitas famílias vivem com esse drama. Um familiar amado, querido, que vive uma escolha destruidora, suponhamos as drogas. O protesto é: não, se você me ama, você vai me deixar usar, você vai me deixar comprar, você vai me deixar ter, isso me faz feliz, você não pode me privar. Essa cena faz sentido na sua imaginação? Mas sabemos que o amor é o amor que previne, é o amor que impede, que chora, que sofre. Agora, drogas são um mal terrível, sem dúvida, o pecado é um mal muito pior. Drogas matam, pecado mata mais. Como poderíamos imaginar um Deus de amor indiferente e um Deus santo sendo omisso? Ele não pode negar a si mesmo. E se você pensar bem, deixa eu colocar uma ideia para você. Olha bem, viu? Se você já está em Cristo, por sinal, é preciso fazer esta primeira ressalva. Se você já está em Cristo, pensar que Deus amaldiçoou o ser humano, me escute com atenção. Se você já está em Cristo, pensar que Deus amaldiçoou o ser humano é uma bênção. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus de caráter incorruptível, que não cedeu aqui, é o Deus de caráter incorruptível, que não cederá em suas promessas de nos perdoar. É o Deus que não cederá na promessa de nos salvar. Se Ele não cede nem nesse extremo, Ele não cede em extremo nenhum. O que está revelado aqui, queridos, não é apenas que Deus tem... Não, a gente olha para Ele de uma maneira muito enviesada. Pense nele. Está sendo revelado um Deus de um caráter que não pode ser corrompido. E isso é bom para nós, porque confirma as promessas nas quais nós nos apegamos. Isso é bom para nós, porque destaca um Deus reto e amoroso e santo e fiel, o Deus da nossa salvação. O que o pecado traz? Número 1, vergonha. Número 2, quebra. Número 3, maldição. Número 4, morte. No dia em que dela comerdes, disse Deus, certamente morrerás. A serpente disse assim: certamente não morrereis. Diz a palavra de Deus: o salário do pecado é a morte. Eles não morreram naquela hora. Eles não morreram. Adão viveu uma vida prodigiosamente longeva, 930 anos. Pastor, foi isso mesmo? Foi. Primeiro porque a palavra de Deus diz, e quando a Bíblia falou, está falado, não é verdade, meus irmãos? Nós somos crentes. Mas se a gente for estudar direitinho, a gente vai encontrar coisas muito interessantes sobre como era o mundo antes do dilúvio e por que era perfeitamente possível que ele tenha vivido uma vida tão longa. Mas não é meu assunto hoje. Eles não morreram na hora. Deus foi tão misericordioso que não os fulminou na hora. Uma das razões por que Deus não os fulminou na hora é porque o plano que Deus tinha feito já tinha antecipado essa queda. E Deus manteve e sustentou o plano dele. É uma história sobre a fidelidade de Deus isso aqui. Porque muita gente viria, sim, mas um viria. Um tinha que vir. Um viria para salvar muitos. Jesus. Deus manteve e sustentou o plano dele. É por isso que a terceira pergunta que eu faço ao texto é: você sabe como Deus lida com o pecado? Eu disse que aqui nós temos uma Bíblia em miniatura, nós temos uma mini Bíblia aqui nesse capítulo 3 e temos.
E agora nós chegaremos, irmãos queridos, à parte revelada do Evangelho que está aqui. O texto mostra o proceder de Deus, que enfatiza, como já ressaltei, sua retidão, sua santidade, sua fidelidade, seu caráter, seu amor. Mas veja como Deus trouxe todas as coisas naquele fatídico dia. Primeiro, Satanás. O que Deus fez com relação ao Satanás? Deus o amaldiçoou, Deus o condenou para sempre e Deus anunciou a sua derrota. Virou para a serpente e disse, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir a cabeça é uma linguagem que significa uma derrota completa. Ser ferido na cabeça, você lembra de quando Josué conquistou um rei lá e a Bíblia diz que ele chamou o rei e colocou o pé em cima do pescoço do rei, lembra disso no livro dos Juízes? É um gesto de uma vitória muito grande para quem vencia e de uma derrota muito grande para quem era vencido. Então, quando a Bíblia diz ferirá a cabeça, é que Satanás, isso ainda não aconteceu, mas já está selado, ainda não aconteceu por completo, ainda não está consumado, mas já está selado. Satanás será completamente derrotado. E a promessa é: porém inimizade entre ti e a mulher. 3,15, é um dos versículos mais importantes da Bíblia, meus amigos. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe quem estava ali ouvindo quando Deus falou isso com Adão e com Satanás? Adão e Eva. Deus tinha uma intenção. Deus falou para que eles ouvissem. Deus deixou uma promessa de um descendente de Eva. Nós veremos que ela antecipou as coisas e errou. Mas um descendente de Eva que viria, louvado seja, já veio, e com a sua vinda pisou a cabeça da serpente. Um Salvador foi prometido. Vamos ler 2 versículos sobre isso. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Você vai louvar a Deus de seu coração quando você ler este versículo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, isto é, nós somos feitos de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus se fez como nós um homem de carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha, algumas traduções dizem tem, eu fico feliz que a que eu uso diz tinha, o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus triunfou quando morreu, Jesus triunfou quando ressuscitou, Jesus triunfou quando ascendeu, Ele já triunfa hoje, como diz Colossenses, o texto que está aí no seu resumo que eu não li, e triunfantemente, quando concluir e consumar a sua vitória, veja agora o outro versículo que está lá em Romanos 16, versículo 20, Romanos 16, versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. Mas não demora a chegar. Hoje Satanás ainda é o príncipe deste mundo e nós constatamos isso visivelmente. Hoje Satanás ainda é o acusador dos irmãos. Hoje Satanás ainda dispara suas flechas envenenadas contra nós, por isso devemos nos revestir da armadura de Deus. Mas o texto bíblico é claro: o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quando Jesus vier, ele vai ser lançado num abismo acorrentado, e nós reinaremos com Jesus.
Como Deus lida com o pecado? Primeiro, Deus pega o Satanás e o amaldiçoa e condena para sempre, e para a esperança de Adão e Eva e todos os seus descendentes, deixa um prenúncio da sua derrota. É por isso que quando Jesus voltar, ele vai pegar e vai dizer assim: ide para os malditos, ide para o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas para nós, em segundo lugar, sacrifício. O primeiro sangue que foi derramado na história do mundo foi derramado pelas mãos de Deus, dentro do jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 21, o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O primeiro sangue derramado na história do mundo foi sangue sacrificial. Quem derramou o primeiro sangue da história do mundo foi Deus, lá dentro do jardim. Você precisa apreciar a importância, o significado destas coisas, para prover cobrimento, literalmente. Nas palavras do grande, eminentíssimo pregador, W.A. Criswell, que a irmã Thelma ouvia lá em Dallas. W.A. Criswell, naquele dia, Deus abriu um rio de sangue. Você lê o Antigo Testamento e você não vê quanto sangue foi derramado? Na inauguração do templo, leia lá em Reis e Crônicas, milhares de animais, um rio de sangue. Um rio de sangue. Diz a tradição judaica que as roupas dos sacerdotes estavam todas empapadas de sangue, de tanto sangue que foi derramado naquele dia. Um rio de sangue. Não estou falando de sangue humano, esse também é outro, mas estou falando do rio de sangue sacrificial. Sacrifícios e sacrifícios, sangue e sangue derramado, oferecido a Deus. Um rio de sangue que corre a Bíblia, que nasceu no Éden, e para novamente me referir ao grande pregador, nasceu no Éden e termina no Calvário. Disse João o Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz a carta de João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. É por isso que eu lhes disse que aqui está um resumo da Bíblia. Primeiro na promessa e segundo no sacrifício. Você verá comigo domingo que vem que Caim e Abel já sacrificavam, eles aprenderam com o pai deles, que por sua vez aprendeu com Deus, que Deus tinha disposto um sistema de sacrifícios substitutivos. Cada pecado que nós transgredimos faz-nos dever uma morte a Deus. Escutou bem o que eu disse? É sério isso aqui. Cada pecado que nós cometemos faz-nos dever uma morte a Deus. Cada pecado faz-nos dever uma morte a Deus. Mas Deus é tão bom, irmãos queridos, e tão misericordioso, que deixou uma promessa, além do sacrifício. Número 3, salvação. Uma promessa foi deixada e crida. Ela está aqui presente de maneira perceptível. Quando Adão deu a Eva um nome, está no versículo 20, e o nome dela significa mãe. Ele tinha acabado de ouvir que um descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. E ele deu para ela o nome de mãe, pela esperança desse Salvador que viria. Ele disse, e repito, que um rio de sangue corre do Éden até o Calvário. Mas depois do Calvário, sangue mais nenhum. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 5, está escrito: e bem sabeis que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. Dê glória a Deus, porque a gente não consegue tirá-los de nós. Dê glória a Deus, porque nós não podemos tirá-los de nós. Nem cada um por si. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados.
Dê glória a Deus, porque em 1 de João 3,8 está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou, no final do versículo. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Olha que lindo! Para desfazer. É lindo. Ei, é glorioso. Para desfazer as obras do diabo. Tudo que o diabo fez lá no jardim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ainda hoje o diabo aprisiona pessoas na incredulidade, na rejeição do Evangelho, adiando, certamente não morrereis. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O sangue que foi derramado lá no Éden é importante demais, porque de alguma maneira ele é uma figura do sangue que foi derramado no Calvário. O sangue do Éden era uma provisão provisória. O sangue do Calvário é definitivo. Quando eu era novo convertido, me ensinaram assim: do teu pecado te queres livrar? Qual é a resposta? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Oh, aceita o dom de Jesus. Desde o dia em que nascemos, a culpa de Adão recai sobre nós. E não é injusto. As nossas ações confirmam isso. Cada pecado que nós cometemos nos faz dever uma morte a Deus. Mas sabia que Deus está disposto a aceitar a morte de Jesus na cruz? Que coisa maravilhosa. Deus está disposto a aceitar uma morte por todos os nossos pecados. Cada pecado deve uma morte, mas Deus está disposto a aceitar uma morte por todos os pecados. Deus está disposto a aceitar a morte de Jesus na cruz, pela nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer para você, que se você parar de ouvir essa voz que te diz que você não precisa aceitar Jesus, que se você parar de dar ouvidos a essa mentira que diz que você não precisa pensar nisso agora, que se você parar de dar ouvidos, deixa eu ser muito direto, se você parar de dar ouvidos à serpente, mas se você der ouvidos a Deus, a vontade de Deus é que você creia em Jesus. A vontade de Deus é que você aceite o perdão que Ele oferece por meio de Jesus. A vontade de Deus é que você venha a Ele por Jesus. A vontade de Deus é perdoar. A vontade de Deus é salvar. A prova disso, Jesus na cruz por nós. Você crê no Senhor Jesus? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Em minha oração, eu orarei pela sua vida. E se eu posso orar por você, acompanhe. Se eu posso orar por você, ore também e coloque o seu coração diante de Deus. Senhor, pensar que estas coisas que nós lemos aconteceram, é triste demais, Deus. O único conforto que nós temos, e que conforto poderoso, porém, é que o teu Filho
O Senhor Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua disposição de salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Obrigado, Senhor. Mas como eu orava no começo do culto, eu oro também, Deus, por alguma pessoa que ainda não conhece o dom da salvação, cujo coração o Senhor mesmo está tocando. E a minha oração, ó Deus, por esta vida, é que o Senhor continue a fazer a tua obra, Deus, dando entendimento do Evangelho, convencimento, Senhor, atraindo a Ti. E que, Senhor, pela pregação da Tua palavra, como o Senhor tem feito ao redor do mundo, em toda a história, pela pregação da Tua palavra, mais algumas vidas sejam salvas por Jesus e para a glória dEle. Deus, como nós não podemos Te louvar, porque Tu nos deste Jesus para ser o nosso Salvador. Louvado seja Deus, obrigado, louvor, glória ao Senhor. E obrigado, Pai, por este culto, pelas músicas que cantamos, pelos versículos que lemos, pela meditação na Tua palavra. Agora, Deus, deixamos esta casa de oração para uma semana que não sabemos o que nos aguarda, mas pedimos que a proteção do Senhor seja conosco. Que a provisão do Senhor seja sobre as nossas necessidades. E que o Senhor queira bondosamente nos guardar em comunhão contigo. Hoje, amanhã, até o dia em que Cristo vier. Ou o dia em que partiremos para estar com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.